Boa noite. Boa noite. Satisfação em revê-los, voltar a casa e fortalecido, graças a Deus. E iniciando o nosso trabalho, nós agradecemos a Jesus por esse momento oportuno, a qual nos reencontramos reunidos em Teu santo nome, nesta casa. Obrigado, Senhor, por permitir mais uma vez superar as dificuldades, os momentos difíceis e estar aqui, em Teu santo nome. Hoje, recebendo o nosso companheiro Paulinho para o estudo da noite, falando sobre o tema pensamento e vida. Que nós possamos assim receber essas vibrações positivas de amor e de paz ao nosso irmão, que ele alcance os seus objetivos, se fortalecendo nas suas palavras e elas chegando ao nosso coração. Que possamos recebê-la como um alimento que venha fortalecer o espírito e ajudar-nos na nossa trajetória. Que o Senhor seja essa canção abençoada a nos guiar pelo esse caminho a qual nós possamos trilhar com sabedoria e discernimento. Permita, Jesus, que igualmente todos os lares que se encontram vinculados ao nosso trabalho nesta noite possam receber igualmente essas vibrações de amor fraternais, que essas energias salutares e benfeitoras possam envolver todos os corações. Obrigado, Jesus, por mais uma vez permitir que eu continue o meu trabalho, a minha caminhada, e que o Senhor igualmente abençoe cada um dos nossos irmãos que está presente, por cada momento, por cada prece, por cada vibração emanada a mim. Então, que o Senhor permaneça abençoando esses nossos irmãos com amor e, igualmente, a minha gratidão a todos e ao Senhor por iluminar os nossos caminhos e envolver-nos na paz e na saúde. Muito obrigado. Que o nosso irmão Paulo José esteja com a palavra e que, assim, igualmente, nós possamos estar ligados a ele para as palavras que venham a ser dirigidas até nós. Obrigado, Paulinho. Desculpem pela emoção. Boa noite a todos. Boa noite. Vou reiterar o pedido de paz, de harmonia para a nossa reunião, para esse encontro, para que a gente possa aproveitar bem. Então, boa noite é extensiva aos nossos irmãos que nos seguem pelas redes sociais ou que verão esse vídeo, em momentos posteriores. Nosso assunto hoje é sobre pensamento e vida. E é um assunto assim que nos interessa muito de perto. Porque se tem uma coisa que a gente não para de fazer é pensar. Todo mundo pensando. E antes a gente julgava o seguinte, que o pensamento era alguma coisa vazia, que não tinha consequências, era uma coisa só nossa, que não tinha influência no mundo objetivo. Mas agora, com o conhecimento tanto do Evangelho de Jesus Cristo, como também com os conhecimentos da doutrina espírita, nós sabemos que o pensamento tem uma ação efetiva no campo da vida. Uma ação efetiva. Os nossos pensamentos influenciam a nós mesmos, os nossos semelhantes, a natureza, porque nosso pensamento vai carregado, vamos falar assim, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos.
Eu me lembrei aqui agora que tem gente que às vezes olha numa planta, se passar a mão nela no outro dia, ela está seca, né? E tem outros que plantam, e às vezes em situações adversas, e a planta viceja e cresce. Tudo isso tem a ver com energias que nascem aqui, ó, no pensamento. Pensamento é esse processo, né, que a gente tem aqui, que faz com que haja julgamentos, ideias, conceitos, juízo das coisas e das pessoas, né, em que a gente usa ele para buscar soluções, para fazer coisas. E a gente vai aos poucos ajustando as nossas ideias, os nossos pensamentos aos nossos interesses. Quem gosta muito de futebol, não vou falar dos corintianos, mas pensa muito em futebol. Quer dizer, há uma quantidade, vamos falar assim, se é que a gente pode quantificar de pensamentos relativos ao esporte futebol. Quem gosta de política, igualmente, às vezes se consome em pensamentos envolvidos nesse assunto. E assim a vida segue. Na doutrina espírita a gente vai aprendendo o seguinte: pelo pensamento nós temos uma liberdade absoluta. O pensamento não conhece entraves, ou seja, não dá para eu chegar em alguém e falar, pode parar de pensar nisso aí, diga, já deu por hoje, né? Nem eu posso fazer isso comigo mesmo. Eu não vou pensar mais nisso, de repente aquele pensamento volta. Os espíritos dizem que não se pode opor barreiras ao pensamento. Mas eles fazem uma afirmação interessante. Eles dizem o seguinte: mas pode-se deter o voo do pensamento. É como se o pensamento voasse, né? E voa mesmo. Ele vai longe. Então, uma ideia que veio, nós podemos dar asas a ela e aquele pensamento seguir e a gente ir cultivando esse pensamento, dando a ele as consequências finais, se ele fosse efetivado. Ou a gente pode, assim que o pensamento nasce, a gente fala, pera um pouquinho, mas isso não está certo. Vamos tirar isso da cabeça, vamos pensar outra coisa, e aí a pessoa busca outros motivos de interesse, vai ver um livro, vai conversar com alguém que pode ajudar, vai fazer alguma coisa que ocupe a sua mente. Ocupar a mente, na verdade, é a gente estar em atividade constante. Aliás, estava lendo, diz que a mente aí é a morada do Espírito, é onde o Espírito se manifesta mesmo. Na nossa mente está as nossas ideias, os nossos sentimentos, quem nós somos, que às vezes nem nós mesmos sabemos. Mas os espíritos, aqueles elevados, que têm percepções maiores, e mesmo alguns inferiores, mas que desenvolveram habilidades, podem perceber as nossas ideias. Mas porque eles entram na nossa intimidade? Não. É que as nossas ideias, os nossos pensamentos vão tomando um colorido, vamos falar assim, né? Uma aura que pode ser super luminosa ou pode ser bem escura. Então os espíritos que percebem as sombras em torno da gente sabem que boas coisas nós não estamos pensando. Para os que têm percepções maiores, o pensamento, além de dar esse colorido,
ele também tem perfume. O pensamento é muito mais do que nós imaginamos. A nossa capacidade de ação, usando a nossa vontade e o nosso pensamento firme, no campo das energias, dos fluidos, transcende em muito a nossa vida material. Nós é que não sabemos o quanto nós temos de capacidade de agir através dessa faculdade nossa. Nós estamos aqui exatamente para ir descobrindo isso, a descobrir esses valores, essas coisas que estão com a gente, que a gente desconhece. A gente aprende aqui, por exemplo, que muitos espíritos desencarnados não sabem que desencarnaram. Mas por que isso acontece? É que durante a vida concentraram o pensamento deles tão somente em coisas materiais. Eles nunca projetaram o pensamento, as ideias, os sentimentos para uma vida extrafísica, para uma situação espiritualizada. Não há nessas pessoas espaço na mente deles para transcenderem um pouco, para pensarem em alguma coisa imaterial. Para eles, o material preenche tudo. E eles aceitam isso, vivem isso, estão ligados a isso. E como o processo da desencarnação não opera uma mágica no campo da vida, pois que o desencarnante continua exatamente como ele era, quando ele desencarna, como ele vai perceber alguma coisa que ele nunca concebeu, que ele nunca imaginou que fosse possível? Ele estará pelos seus próprios interesses, preso ainda nos seus centros de interesse terreno. Estará ligado à família, à fazenda, às casas, aos saldos bancários, ou alguma coisa, uma propriedade, algum cantinho que ele goste, porque a mente dele ficou muito tempo presa naquilo. Então a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido. Todas as vezes que nós fazemos uma oração sincera, nós nos projetamos nessa realidade espiritual e nos preparamos para vivê-la no futuro. Porque o nosso pensamento sai dos interesses materiais e vamos, porque na verdade o Livro dos Espíritos diz o seguinte, que quando a gente pensa em alguma coisa, em algum lugar, na verdade a alma está lá. Só que a gente, imagina, eu penso lá na minha casa, como que estará minha filha, meu filho, meu neto? Eu me ligo intensamente lá na minha casa e concentro na minha casa. Eu não vou ver o que está acontecendo lá, porque eu não desenvolvi essas percepções ainda, mas alguns já desenvolveram. Raros, mas existem. Mas o meu pensamento, e eu mesmo, já que é a alma que vai, que se transporta, eu estarei lá, ligado ali na minha família. Alguém vai chegar perto de mim, vai falar alguma coisa, não está assim com o olho parado, assim, ó, mirando a imensidão, ou mirando coisa nenhuma, porque o pensamento, que é o atributo essencial do espírito, está ligado lá na família. Aí alguém está, você está no mundo da lua? Não no mundo da lua, mas às vezes estamos na nossa casa, estamos visitando alguém, pensando em outra coisa, mas não estamos ali, naquele local, naquele momento, naquele lugar. Então, quando nós oramos, a oração é um ato de adoração a Deus. Pelo pensamento, nos aproximamos da divindade. Nos colocamos em comunicação com Deus. A princípio é uma coisa assim, que parece que não surge nem muito efeito. Mas o fato da gente se ligar a Deus é um treinamento
e um princípio de desenvolvimento da nossa capacidade espiritual. Lá na frente, depois de vencidas as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós iremos, através do pensamento e movimentando energias que estão aí no fluido universal, iremos em pensamento atender pessoas, desfazer um mal-estar que a pessoa está sentindo. Tudo isso é capaz pela capacidade do homem ou da alma de realizar tais feitos. Aí é importante a gente desenvolver essa capacidade. A gente usa, o cientista diz que a gente usa muito pouco a nossa capacidade mental, nosso cérebro. E estudando a doutrina, a gente vê que é muito menos do que eles imaginam. Sabemos quase nada sobre o pensamento. Outras preocupações surgem, às vezes, menores aqui, né? Aí, então, estão sabendo o que eu estou pensando, aí dá um misto assim de medo, de vergonha, né? Que às vezes a gente pensa coisas que não devia pensar. Só que os Espíritos dizem também o seguinte: o homem, ele é responsável pelo seu pensamento, mas ele vai prestar conta desse pensamento somente a Deus. Ele vai responder por isso. Mas como todo mundo está pensando, todos nós temos contas para acertar pelos pensamentos que a gente tem, ou créditos a receber, porque os pensamentos podem ser bons ou maus. No livro No Mundo Maior, há um estudo sobre a casa mental. E eles, assim, vocês leem o livro, né, muito a grosso modo, ele divide lá a casa mental em 3 andares. Lá em cima, o superconsciente, é onde estão as nossas aspirações elevadas, né? O andar aí, ou sei, seria o andar de cima, né? O andar térreo aí seria relativo às ocupações presentes, aos trabalhos atuais, né? Aquilo que preenche o nosso tempo, as nossas realizações que estamos envolvidos. E eles dizem que lá no porão, embaixo, no subconsciente, estão lá no passado as nossas conquistas e também as nossas dificuldades. Então, a gente vivendo nesse andar térreo, nessa realidade agora, nós podemos, de certa forma, estimular para que a gente atinja esse andar superior, onde estão essas idealizações do bem, do belo, da verdade, da justiça. E nós fazemos isso pelo uso da vontade. Essa vontade aí, que a Leon Denis chama de a alavanca, né, mais poderosa do espírito, ela não é o que tem, a gente confunde, é vontade com desejo. Tem umas diferenças. A vontade é uma coisa maior. A vontade mesmo, essa superior, é que está na mente, no espírito. Quando, por exemplo, a nossa vontade é aprender com Jesus Cristo a amar-nos uns aos outros, a estabelecer um padrão de vida digno que melhore a nós mesmos e melhore o mundo, quando nós temos essa vontade maior, pode ser que a gente tenha alguns desejos, né? Eventualmente, numa situação, tem um desejo que não seja bom, um desejo ruim. Mas aí entra essa vontade, opa, peraí um pouquinho. Isso aí vai contra o principal aqui, ó, que é o nosso progresso. É como se fosse uma vigilante ali que toma conta. Aí, se a pessoa já tiver um pouco de maturidade nessa área, né, da espiritualidade, ela vai afastar, usando aí a razão, né, ela vai sossegar aquele desejo que ela sabe que não vai ser bom, para continuar fiel ao princípio maior da reeducação espiritual que ela se impôs.
nós vamos viver épocas, eu digo nós, eu falo da humanidade, em que às vezes a gente entra nessa atividade da espiritualidade, ou buscando alguma coisa elevada, mas que ainda a nossa vontade não é tão firme assim, não é tão forte assim. E aí vem um desejo qualquer, a gente se entrega aí. Isso faz parte da nossa realidade, né, da nossa humanidade, do mundo de expiações e provas. Mas também faz parte desse mundo de expiações e provas esse início de espiritualização, esse início de crescimento. Eu falei dos pensamentos podem ser bons ou ruins, né? Positivos ou negativos. Como é que a gente define o pensamento se é bom ou se é ruim? É pelas consequências dele. Eu penso uma coisa, bom, mas se esse pensamento agora se tornasse um fato real, seria bom para mim e para todos? Aí a gente avalia. Ou se o que eu estou pensando em fazer com alguém, se alguém fizer isso comigo, vai ser bom ou ruim? Então sempre a nossa mente vai ter que estar nessa avaliação para a gente perceber se um pensamento é bom ou se é ruim, pelos frutos dele. Lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, falando sobre os espíritos, eles dizem que os espíritos puros, eles atingiram a perfeição tal de conhecimento, né, de moralidade, de amor desenvolvido, que o mal ou o pensamento negativo nem de longe passa perto da mente desses espíritos. E os espíritos imperfeitos lá embaixo, eles estão constantemente pensando no mal. E tem uma turma aí intermediária aí, que às vezes pensa no mal, pensa no bem, uns mais no bem, outros mais no mal, porque a classificação dos espíritos, ela é uma coisa assim, ela não é absoluta, porque cada um de nós é de um jeito, embora estejamos classificados às vezes numa mesma faixa, mas cada um tem as suas próprias, como é que eu vou falar, as suas próprias especificações. Pode ser que num setor da atividade onde eu seja mais firme para ser correto, e numa outra eu sou mais frágil. Aquilo que eu estou mais fragilizado, às vezes alguém está na mesma faixa minha, no sentido geral, ele seja mais fortalecido nesse ponto. De forma que há espíritos, e a grande maioria dos espíritos da Terra, o trabalho está por fazer. Quando que o trabalho está completamente por fazer? Quando o pensamento negativo acontece e a pessoa só não realiza aquele pensamento negativo por falta de oportunidade. Lá no Livro dos Espíritos trata essas questões. Assim, mas no Evangelho também, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, fala dessas coisas. Assim, mas sofre-se as consequências, ou vai ser penalizado por um pensamento negativo que não se efetivou, né, que não se consumou. Será que vai ser penalizado como um outro que pensou e fez? E esse que só pensou, mas não fez? Como é que fica aí a justiça divina nesse ponto? E aí os espíritos, Allan Kardec diz o seguinte: há um ponto importante a destacar. Ele diz o seguinte, que naqueles que às vezes, eventualmente, pensam no mal, mas que não fazem esse mal, mesmo tendo a oportunidade de fazer, esse, embora não seja evoluído, ele está num processo já mais acentuado de evolução. Porque ele pode fazer o mal, e chegou até a pensar nele, mas aí surge um momento e ele fala, não, eu não vou fazer, não devo fazer isso mais, embora às vezes querendo, mas ele já se impõe um limite. E tem aqueles que pensam no mal e entram
contudo, no mal e realizam, se tiverem oportunidade. Então, o Kardec diz o seguinte: nos espíritos puros, esse trabalho já está feito. Eles não pensam no mal. Eles não pensam mais em coisas negativas. Nos inferiores, os que pensam e fazem o mal, esse trabalho está todo por fazer. E aqueles que pensam, mas depois repensam, vamos falar assim, e não fazem, ele diz, nesses o progresso está em vias de realização. Ou seja, nós vamos repetir tantas vezes essa luta contra os impulsos negativos. Quando os pensamentos inferiores vierem, nós vamos lutar contra eles e não aceitar a consumação de um pensamento negativo em fatos. Vamos fazer isso tantas vezes que vai chegar num ponto que cada vez mais nós teremos domínio sobre o nosso próprio pensamento. Até chegarmos lá na frente em que nem no mal a gente vai pensar mais. Quando o pensamento negativo for nascer, for gerado ali, nascer na nossa intimidade, a gente já no começo da ideia já segura, porque nós estamos vindo num processo de reeducação, de luta, de ascensão. Quem nos mostrou esse caminho da luta, da reeducação mental, nem foi a doutrina espírita, foi Jesus Cristo. Basta a gente ver lá a questão do pecado por pensamento, né? No caso citado no Evangelho, do adultério. E antes eles também tinham a ideia de que não, a coisa errada é só o que eu faço, isso aí eu só pensei. De fato, a lei humana não tem como julgar a intimidade da pessoa. Se ele pensa no mal, mas o mal não acontece, ele não vai ser julgado. Mas Jesus mostrou o seguinte, que a justiça divina transcende em muito a justiça humana e capta detalhes nas ações de cada consciência para julgar com a sabedoria infinita. Então Jesus falou, olha, vocês têm aprendido, não adulterarás, mas eu vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Por que Jesus cita o coração? Porque o coração foi tido durante muitos milênios como a sede dos sentimentos. Ou seja, eu só pensei, mas sentimentalmente, ou seja, no meu ser, eu já cometi. Principalmente se eu tiver a oportunidade de fazer, de fato. Então Jesus nos mostrou que para estar com Ele era preciso fazer um pouco além, em todos os sentidos das orientações divinas que existiam. Porque eram tão mal interpretados os ensinos divinos que os homens achavam e se enganavam, mesmo quando não achavam, que bastava a religiosidade da aparência, bastava se mostrar religioso. E Jesus criticou isso, condenou isso, não condenou as pessoas, mas esse comportamento, porque era preciso haver uma renovação nessas ideias. Porque quando o homem pensa no mal, na verdade ele está agindo na economia do mundo de forma negativa. Quando a gente observa as guerras grandiosas, matando, ferindo, destruindo, os benfeitores nos dizem que a guerra, ela chega ela estoura no momento em que a somatória de pensamentos que guerreiam guerras pequeninas vão se somando e chega num ponto que não segura mais. Então, quando a gente pensa na paz e deseja a paz do mundo, mas isso de forma sincera, quando eu digo sincera, é com o pensamento ativo e igualmente secundado por ações. Quando eu posso, por exemplo, revidar com violência e não faço,
Eu estou contribuindo para a paz do mundo. Vem a ideia do revide, vem o pensamento da agressividade no mesmo nível, mas eu não faço. Porque eu tenho essa vontade agora de buscar essa presença de Jesus Cristo, de estar com Ele, de conviver mentalmente, espiritualmente com Ele. E aí então, essa vontade de reeducação está ali, mostrando que aquele comportamento não é o melhor para mim. Arthur Valadares, num dos seus estudos que ele faz, Arthur Valadares é um moço que tem uma atividade intensa lá em São Carlos, e ele faz um estudo sobre o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. E ele diz o seguinte, que Emmanuel começa esse livro falando que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele diz o seguinte, que depois vocês busquem, né, no YouTube, porque eu não vou conseguir dar aquelas explicações, mas ele diz o seguinte, que a mente, por exemplo, do Cristo ou dos Cristos, né, dos Espíritos puros, ela capta a lei divina, a vontade divina, na sua plena pureza e luminosidade. E como a mente deles já é pura, elas refletem nas ações, nos exemplos, na vida deles, o pensamento divino. É por isso que Jesus afirmou que, embora ele fosse independente de Deus, né, ele em si não era um Deus, mas ele pôde dizer que eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele captava a vontade divina, a lei divina, e refletia isso nas ações com os homens. Então, os gestos e as ações de Jesus é o reflexo materializado da lei divina aos nossos olhos. É a manifestação divina de Deus aqui conosco, embora por um Espírito que não é Deus. E aí, nesse estudo, falando sobre o espelho da vida, ele diz mais ou menos o seguinte, que se a gente voltar esse espelho da nossa mente só para interesses materiais, nas nossas ações nós vamos refletir isso também. Aí eu só me viro para as questões materiais. Prazeres, aproveitar o tempo de forma nas coisas terrenas. Então eu vou captar essas imagens, comigo isso estará. Então quando eu me manifestar, é isso que eu vou mostrar. Ao passo que se a gente começar a mostrar, ou a buscar alguma coisa acima desse mundo, ou seja, melhor, se eu vejo, por exemplo, o egoísmo numa situação, se eu na hora buscar uma coisa melhor e me lembrar dos valores e dos benefícios do altruísmo, eu elevo um pouco a minha percepção e capto coisas superiores a esse mundo que me cerca. E aí eu tenho alguma coisa diferente para refletir nas minhas ações. Quando a nossa mente estiver tomada de ideias positivas, de projetos elevados, de sentimentos bons, nós estaremos vivendo e refletindo esse mundo interior que está conosco. É por isso que Jesus, em muitas circunstâncias, mostrava a grandiosidade desse mundo interior nosso. O reino dos céus não está lá, não está acolá, não está aqui, ele está dentro de nós. Aquele que atingiu esse nível de pensamento elevado já está no reino de Deus, porque ele percebe as coisas divinas e vive isso, embora com as limitações de um mundo material, que há situações que ele não pode consertar tudo.
Jesus, por exemplo, estava ali, ele era a presença divina, pelos gestos, pelos exemplos dele. Mas ele não podia evitar tanto mal que estava acontecendo. A ação dele não podia influenciar no livre-arbítrio das outras pessoas. E nisso aí, a gente tem essa liberdade. Porque essa conquista espiritual nunca vai ser uma imposição que venha de mais alto para que a gente se transforme. Essa opção nós vamos fazê-la conscientemente. Nossa livre, espontânea vontade. É mais ou menos igual ao casamento, né? A sua livre, espontânea vontade, sim, aceito. Quando a gente aceitar essa vivência melhor, mais digna, mais feliz, tendo em vista projetos espirituais, nós faremos isso porque já há suficiente maturidade na nossa intimidade. Não porque nós estamos sendo coagidos, não porque a gente tem vergonha. Porque se a gente tem vergonha de fazer o mal perto dos outros, escondido a gente faz. Aí ninguém está vendo mesmo. Estou aqui longe, que tem uma escapadinha, sei lá. Vou fazer alguma coisa que eu não faço lá perto dos meus amigos. Não vamos com essas ideias, não. Nós estamos sendo observados constantemente. Constantemente. E ninguém pode escapar da própria consciência. Mesmo que ninguém veja uma coisa que a gente faça errado. Aí ele fez, tal, ninguém ficou sabendo. O importante, a questão não é essa, dos outros ficarem sabendo. Nós não devíamos dar a mínima para os outros nesse ponto. Porque o que importa é exatamente uma ação que a nossa consciência não vai aprovar. Esse é o problema maior. É por isso que o livre-arbítrio aí vai funcionar. Quando a gente viver o bem, exatamente porque nas nossas ideias, no nosso pensamento, já existe essa maturidade para que a gente faça sempre o bem. Ninguém está nos impondo isso. Às vezes a gente acha que está sozinho. Eu falei, mas nós temos uma nuvem de testemunhos, de testemunhas também. E não é só no mundo espiritual, mas na terra também tem. Então a gente vê a gente. Eu lembro de eu fui levar minha filha fazer um concurso, cidade longe. Tá? E aí eu fui prestar o concurso, eu fiquei na praça sozinho. Ninguém me conhecia, lá assim. Tá tranquilo, eu falei, ninguém me conhece aqui. O que eu vou fazer? Tinha umas 3 horas para fazer o concurso, 4 horas. Estou ali com essas ideias, né, que eu estava longe, sozinho. De repente, ô Paulinho! Não é possível, não é eu, né? O que é? Chamou de novo, eu vi um amigo. O que você está fazendo aqui? Estou aqui esperando minha filha. E agora eu estou conversando com você. Mas isso é só uma coincidência. Agora, o que conta mesmo é essa presença dos Espíritos na nossa vida, que nos observam. E o grave problema, o maior ainda, é a nossa consciência. Nós não podemos esconder de nós mesmos. Então vamos prestar atenção em que sentido o nosso pensamento trabalha. Ou se ele trabalha ou se ele destrói. Se ele torna a vida mais feliz ou se nos entristece. Se entristece os nossos semelhantes ou se alegra os nossos semelhantes. Pelo pensamento, nós começamos a nossa ascensão. O pensamento é a base da vida, é a base das realizações. Tudo nasce aqui. Tudo começa nas ideias. Pensar melhor é o primeiro passo. E
preparar para lutar nesse campo interior, para que a gente de fato triunfe. Nós vamos usar muito a vontade. Paulo, acho que escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar, aí não é só a questão do conformismo, mas é tomar a forma. Então, por exemplo, o mundo, como é que é a forma dele? Como que nós observamos o mundo? Está cheio de coisa negativa. Paulo percebeu essa questão da intimidade do ser humano e do cristão de ter uma luta consigo mesmo, e falou: não se conformeis com isso, mas transformai-vos. Então, o mundo tem injustiça, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso conformar a minha vida à injustiça. A minha vida não pode tomar a forma da injustiça. O mundo está pleno de vícios. Também não posso me deixar levar por isso. E a minha vida ser envolvida por vícios. É preciso transformar. Mas a transformação começa, e Paulo já tinha percebido isso, na mente. Na mente nos transformamos. É possível fazer isso e nós vamos fazer. Porque esse é o nosso tempo. Não fosse, a gente não abriria, por exemplo, um Evangelho segundo o Espiritismo, não estaríamos numa reunião, não conversaríamos com pessoas que têm noções superiores, né, nos conhecimentos da ética, da moral. A vida, ela tem uma sabedoria tão infinita que cada espírito toma contato com as ideias, com as emoções, com as percepções que podem ser úteis para ele. Nós não vivemos experiências que não venham para nos fazer levar, que façam com que a gente perca. Todas as coisas que a gente está envolvido é porque nós podemos aproveitá-las no sentido evolutivo, de aproveitar a experiência que nós temos e atingir o objetivo dela, o objetivo da nossa reencarnação, que é aprimoramento. Então, uma mensagem que chega, que às vezes a gente lê, mas não dá muita bola para ela. Mas vamos prestar um pouquinho mais de atenção. O que ela nos falou? De uma mensagem inteira, se a gente guardar uma frase, já é uma semente que a gente guarda para essa renovação do nosso mundo interior, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Um pensamento sobre Jesus Cristo, essa aproximação que a gente faz dele quando a gente mentaliza ele, é um ponto de luz que trazemos para a nossa vida. Porque quando surgir uma ideia negativa, aquela minúscula luminosidade que às vezes a gente guarda desse contato com Cristo vai nos ajudar a tomar a decisão mais favorável e não nos permitir tomar decisões inferiores. Vamos guardar tudo isso, porque aqueles que se identificaram com Jesus Cristo fizeram a diferença nesse mundo. Eles chegaram a grandiosidade tal que eles abriram mão da própria vida, porque eles compreenderam que a experiência humana deve ser integralmente dedicada ao aperfeiçoamento. E o interesse deles, nesse ponto, esses que já estão com Cristo, nem é beneficiar a eles espiritualmente, mas é levar aos irmãos de humanidade que estão em sofrimento o mesmo manancial, o mesmo tesouro que já enriquece as suas vidas. Então eles se dedicam aos semelhantes constantemente e por isso são incompreendidos, porque nós da nossa inferioridade olhamos para eles
e perguntamos como é que pode tanta dedicação, como alguém pode se sacrificar tanto em favor do outro. É que essas mentes já estão num outro nível. O mundo deles, o piso espiritual, onde eles estão vivendo espiritualmente, é muito mais alto do que o nosso. Então a gente olha e não compreende. Mas isso não é só para os espíritos puros. Paulo foi surpreendido, com a presença do Cristo, envolvido em crimes, com as mãos manchadas de sangue, de perseguição, de orgulho, de vaidade. Mas depois de algumas décadas de serviço apostolar e depois de compreender o pensamento e o amor do Cristo, ele também pôde um dia afirmar: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele se apresentava às comunidades como um representante legítimo do Cristo. Porque eles de fato estavam com Cristo. Mas só ele sabe a luta que ele se impôs para se renovar e atender aos propósitos novos que ele tomou lá na estrada de Damasco mesmo. Quando ele percebeu a grandiosidade de Jesus Cristo, aquela conclusão se estabeleceu de forma definitiva no seu mundo íntimo. Os cristãos, os homens do caminho, estão certos. Jesus é muito maior do que Moisés, coisa que ele não aceitava. Então, nós temos um caminho a percorrer. Temos um trabalho a fazer. E temos a oportunidade e a ferramenta. A ferramenta está aqui conosco, é a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso corpo e os dias que a gente vai vivendo. A gente vai fazer isso. Agora vamos esquecer essas grandes ações desses espíritos iluminados. Vamos pensar em ações pequenas, nossas. Que o nosso pensamento positivo domine pelo menos ali na nossa casa. Não permitindo que a violência se estabeleça. Não permitindo que a gritaria tome conta. É lógico, nós não podemos evitar que os outros gritem, mas nós podemos falar baixo. Nós podemos abrandar o nosso olho. Nós podemos disciplinar a nossa língua e dar a tonalidade adequada às palavras. Nós podemos dosar as nossas ações para que elas não sejam ríspidas, para que elas estejam envolvidas no algodão da suavidade, porque são esses ensinos que Jesus nos mostrou. O caminho é esse: bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Jesus nos mostrou como viver. Ele é o nosso mestre. É com ele que nós temos que aprender. E lembremos que ele não nos condena de forma nenhuma. Mesmo que a gente estiver lá embaixo, naqueles dias que a gente às vezes enfia o pé pelas mãos e a gente faz tudo errado, ainda assim, se a gente reservasse um espaço aqui na nossa mente, no nosso mundo interior, nós perceberíamos que Jesus nos estende a mão, nos levantando. E a gente ouviria lá na acústica da nossa alma: levante, eu também não te condeno, vai, não tornes a errar, para que não te ocorra o pior. E nem fala assim: você nunca mais faça isso, não. Não tornes a errar, para que o pior não te ocorra. Porque se o homem insistir no erro, o pior vai acontecer para ele. Mas nem assim Jesus Cristo nos condenará. Porque ele é todo amor e estará conosco até o fim, até a nossa evolução acontecer. Por isso que ele, muitas circunstâncias, fala: a terra, o céu, tudo isso vai passar, mas as minhas palavras não passarão. E quando ele fala em palavras, está igualmente envolvida as suas ações. As ações de Jesus
representa, como eu disse, a materialização de Deus aos nossos olhos. Paulo um dia afirmou também o seguinte, que o Evangelho era, aos nossos olhos, a materialização do Deus invisível. A gente fala, cadê Deus? Ah, Deus está na natureza. Deus está ali, está lá, está em toda parte. Mas se a gente não se espiritualizar, nós não percebemos nada. Ah, isso é a natureza, isso aqui. Agora, as almas que avançam começam a perceber. Depois vocês leem uma oração do Euripides Barçanufo, que percebe Deus, ele diz, em várias situações. Porque aquele espírito iluminado, como é, essas percepções divinas se tornam visíveis para ele. E à medida que a gente compreende melhor a lei divina e nos aproximamos dessa espiritualidade elevada, mais intensa se fará em nós a presença divina, a presença do Cristo, para que os nossos pensamentos, aí sim, reflitam as luzes que vêm de mais alto. Muita paz a todos, Deus que proteja o meio de cada um, cada lar, cada familiar, de todos os que estão presentes. Muito obrigado pela atenção.